Ai, agora nós vamos falar sobre uma coisa bem chata, mas tão necessária a gente falar a respeito dela, viu? Nós vamos falar sobre artrite. Sabia que a artrite atinge 1% da população mundial? Segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, mais de 1.800.000 brasileiros sofrem de artrite. Outra coisa chatinha, artrose. Essa é uma das principais causas de afastamento no trabalho em nosso país, sendo responsável por 7,5% de todos os casos de afastamento no trabalho. E é também a quarta causa que mais determina aposentadorias em nosso país. Agora, será que é tudo a mesma coisa? Artrite, artrose, qual a diferença entre elas? É tudo reumatismo? Como tratar artrite e artrose? Será que se a sua mãe tem, você também vai ter? É uma doença hereditária? Para responder essas e outras perguntas e dar dicas importantes aqui pra gente, nós vamos buscar a reumatologista Andréa Meirelles, que está aqui ao meu lado. Olá, doutora. Olá, boa tarde. Boa Obrigada tarde. pela presença, viu? Eu que agradeço. Olha, artrite e artrose, muita gente deve ter dúvidas. Então, se você está vendo o nosso programa e se você mandar agora a sua pergunta sobre o assunto, eu posso fazer a sua pergunta aqui, passar a sua pergunta para a doutora, tá bom? É santareceita@tvaparecida.com.br. É a mesma coisa? Artrite e artrose é reumatismo? Então, eu acho que o primeiro esclarecimento que a gente tem que dar aqui é justamente isso. O reumatismo não é uma doença. O reumatismo, ele na realidade não existe. O que existe são diversas doenças reumatológicas. Porque senão as pessoas pensam que qualquer dor, ela já tem reumatismo, e não é bem assim, né? Então, o reumatismo, ele classifica várias doenças reumatológicas. Não é nada e é tudo ao mesmo tempo. Não é nada e é tudo ao mesmo tempo. E a artrose é uma dessas doenças reumatológicas, né? E é a mesma coisa que a artrite? Não é a mesma coisa que a artrite. Qual a diferença entre artrite e artrose? A artrose, ela é um processo de desgaste, né? É um processo degenerativo que evolui muitas vezes com a própria idade, onde você tem um desequilíbrio entre as células que produzem o colágeno e aquelas que degradam o colágeno. Então, acaba havendo um predomínio da perda da cartilagem e isso faz com que tenha um menor amortecimento entre os ossos. E isso gera um atrito entre um osso e o osso, gerando artrose. E por isso que forma como se fosse pequenos calos ou grandes calos. Isso, o que se formam são os famosos bicos de papagaio, que é ao contrário que muitos pensam, não é só na coluna. Ah, não? Não. Onde há artrose, há um bico de papagaio. Tá brincando? Não, não é verdade. Não tô brincando. Doutor, é verdade. Em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte Mas do dói corpo. tanto quanto na coluna? Porque eu sempre ouvi dizer que bico de papagaio dói demais. Dói bastante. A coluna, ela realmente é uma causa bastante incapacitante, mas isso também pode dar no joelho, pode dar nos ombros, pode dar nas mãos. Mas o bico de papagaio em outras partes do corpo dói tanto quanto na coluna, não? Dói também, dói sim. E é diferente da artrite, né? Como eu devo dizer, porque a artrite, ela na realidade é um processo onde você tem uma inflamação, não é só um processo de desgaste. E a artrite, na realidade, ela é uma manifestação que pode ser inerente a uma série de outras doenças. A artrite, ela pode estar presente na artrite reumatoide, pode estar presente no lúpus, pode ser de uma causa infecciosa por uma bactéria, por exemplo, ou mesmo por um vírus. Então, a artrite, ela tem várias diferentes causas. É uma inflamação. É uma inflamação. E a artrose, um desgaste. Um desgaste, exatamente. Que aí acaba endurecendo algumas partes do corpo. Exatamente. Já tem uma pergunta. Tem muita gente com artrose, viu? Impressionante. A Marilei Rocha, ela diz que tem artrose no quadril esquerdo e vou colocar a prótese. Como saber se tenho artrose em outras partes do corpo? Pois eu tenho muita dor, por exemplo, no braço esquerdo. Tem dias que incha até bastante. No braço pode dar artrose? No meio do braço, não, porque a artrose só dá onde há uma articulação, o encaixe entre um osso e outro. Então, no ombro, por exemplo, ela pode ter artrose. O cotovelo não é um local comum de se desenvolver artrose. A artrose, ela geralmente acontece em articulações em que você sobrecarrega muito, que você usa muito, né? Então, o joelho, o ombro, a própria coluna que sustenta o corpo, por isso que aumenta a chance naqueles pacientes que são obesos. Então, ela pode sim desenvolver. Como ela pode saber se ela tem artrose em outras articulações? Primeiro, a artrose ela acontece naqueles locais que ela sente dor, né? Então, se ela estiver sentindo dor, o ideal é fazer uma avaliação com o reumatologista e um raio-x simples, muitas vezes, consegue detectar se há ou não a presença de artrose. A artrose é hereditária?
A artrose, a gente diz que ela é multifatorial, né? Ela tem alguns fatores. A genética, realmente, ela é extremamente importante. E a genética, ela está associada a alguns sítios específicos de artrose. Ou seja, as mãos, ela tem uma causa genética extremamente importante. Então, geralmente, a mãe que já tem artrose, pode ficar atento que a chance de você ter artrose será grande, né? E é possível ter artrose sem dor nas mãos, por exemplo? É possível. Na fase inicial da doença, às vezes você já começa a perceber um aumento do volume da articulação, sem na realidade ainda apresentar dor. Mas vai ter dor, vai provavelmente ter. Em alguma fase. Mas que notícia triste. Uma esperança dela fala, não, vocês não têm dor. Sempre tem, a artrose sempre acompanha de dor. E essas pequenas calosidades, ou esses bicos de papagaio, eles aumentam de tamanho? Podem aumentar? Eles podem aumentar, sim. Claro que eles têm um determinado limite, né? E eles crescem em um determinado ponto. Na fase inicial da doença, geralmente cresce mais. Nossa, eu nunca vi mosca em sua televisão. Não sei de onde apareceu esse mosquito aqui. Então, geralmente ela aumenta de volume na fase inicial, mas com o tratamento esse volume regride e aí fica algo bem imperceptível em algumas situações. Dá para tratar. Daqui a pouco a gente vai com as notícias boas, né? O tratamento. Agora, até ela falou sobre a prótese, eu quero fazer uma pergunta depois, mas tem mais perguntas aqui do público, vamos lá. Do Ipiranga, Ipiranga, São Paulo, capital, olha aí, um bairro querido de São Paulo já participando do programa. Então, você está vendo a gente pela net, de certo, hoje, pela primeira vez. Avise pelo menos 3 pessoas que você conhece, faz esse favor para mim, vai? Que nós estamos aqui no 195 agora. Boa tarde, Cláudia, boa tarde. Fui diagnosticada com artrose precoce na mão direita e reumato, a médica reumato indicou, é nome de remédio. Então, como eu não falo, vou te mostrar, tá? Deu pra ver? Deu pra ver. Tá bom. Já tô tomando há 1 ano e meio. Eu preciso continuar até quando? Isabel, você não voltou no médico, né? Não voltou, Isabel. Então, o tratamento, né, de artrose, cada situação ela tem que ser bem individualizada, né? Você não pode iniciar um tratamento e falar para o paciente assim, você vai tomar o resto da sua vida. Não é bem assim, porque por mais que muitas vezes esses medicamentos sejam só suplementos, eles precisam ser acompanhados. Você tem que fazer certo controle, se o açúcar não está alterando, se o seu fígado está aceitando bem essa medicação. Então, não dá para ser tomado de forma indeterminada. Mas, geralmente, os tratamentos de artrose, eles são prolongados. Geralmente, a gente trata para mais de 2 anos, 3 anos, mas isso tem que ser regularmente avaliado. Não é uma coisa rápida também de ser resolvida. Vou aproveitar, tem mais perguntas, mas para falar sobre a prótese. Essa prótese é oferecida pelo Sistema Público de Saúde ou não? Sim. A prótese de quadril, a maioria das próteses é mais comum? Quadril é uma das próteses mais comuns, joelho também é muito comum, né? E essas próteses, elas são, sim, oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, são só... que são oferecidas em centros referenciados. Não é qualquer município que oferecem as próteses, né? Então, geralmente, as cidades menores, elas são encaminhadas para centros maiores, que são centros referenciados para ser colocadas as próteses. Existem também, se você tiver condições, aquelas, né? Se você não quiser esperar ou puder pagar, você poderá comprar a sua prótese, né? Exato. Elas são produzidas no Brasil, a senhora sabe, doutora? Não? Sim, nós temos as próteses nacionais, né? E temos as próteses importadas, isso fica a critério do médico. Mas as nacionais são de boa qualidade? São de boa qualidade. Que se fabrica hoje aqui? São de boa qualidade. Vamos a mais uma pergunta, é a Maria de Nazaré, da cidade de Barueri, São Paulo. Boa tarde, olá Maria, boa tarde para você. Quando eu acordo, não consigo fechar minhas mãos, mas com o decorrer do dia vai melhorando. Será que isso é artrite ou é artrose? O que eu faço? Então, isso é uma manifestação bem comum que a gente chama de rigidez matinal, que é você acordar com a sensação de que as mãos ou mesmo os pés, os joelhos estão enrijecidos. Isso faz parte tanto dos quadros de artrite, por exemplo, como artrite reumatoide, quanto também da artrose. O que diferencia é o tempo dessa rigidez matinal. Geralmente, a rigidez da artrose ela é uma rigidez rápida. É aquela que o paciente levanta, diz que dá uma espreguiçada, anda um pouquinho e já melhorou. Coisa de 10, 20, 30 minutos no máximo. As rigidezes matinais pertinentes a artrites reumatoides, por exemplo, apresentam um tempo maior. Geralmente tem mais de 1 hora, 2 horas, ou até mesmo o paciente fala assim, eu só melhoro depois do almoço. Então, isso depende, isso pode ser tanto
pela artrose quanto pela artrite, pelos quadros de artrite. Mas pacientes que estão recebendo a medicação correta também pode acontecer isso? Pode. Na realidade, a rigidez matinal... Não, mas olha que eu vou te dar uma notícia boa. Calma, eu vou te dar uma notícia boa agora. Tô esperando. A rigidez matinal, ela serve como uma forma de controle pra gente. Porque aquele paciente que está sendo bem tratado, que está tendo uma resposta ao tratamento, a rigidez dele passa a desaparecer ou passa a diminuir de intensidade. Agora foi boa. Então, ela realmente serve até como indicativo da nossa terapêutica. Tá certo, tem que tratar mesmo. O Lucas de Moura, Guanape, é de São Paulo, capital. Ô, Lucas, que bom. Avise aí seus amigos que estamos no 195 agora. TV Aparecida 195 NET. Boa tarde, Claudete. Tudo bem, Lucas? Com quantos anos eu já devo começar a me preocupar com artrite ou artrose? E tem alguma coisa que eu posso fazer para prevenir? Olha, querido, dizem que a vida começa aos 40, eu descobri que é na farmácia, vai por mim. Farmácia, hospital, depois dos 40, não tem essa, a vida começa aos 40, você vai ver. Depois dos 40 o bicho pega, depois dos 50 aperta e assim vai. Agora, quem já tem, apesar de não ter uma relação tão direta, quem já tem mãe que tem problema, pai que tem problema, uma família com esse histórico, né, de artrite, de artrose, tem que se cuidar mais cedo. Com quantos anos? Então, como eu falei, depende se isso é artrite mesmo ou se isso é artrose. Porque a artrite, ela pode iniciar desde a infância. Existem crianças com idade de 3, 4 anos que já têm artrite, mas não são doenças próprias da genética da paciente. Sim. Agora, a artrose, então, nesses casos, não tem idade. Isso aí, aparecer um sintoma de dor, inflamação, inchou alguma articulação, precisa procurar o médico. Agora, a artrose, como eu falei, ela já é um processo degenerativo. Então, geralmente, ela se inicia em torno dos 40 anos, né, em torno da 4ª década. Mas isso depende um pouco da própria genética e depende da atividade desse paciente. Então, por exemplo, se tem um paciente, os jogadores de futebol, né, que sofrem traumas repetitivos no joelho, eles provavelmente terão artroses mais cedo do que antes dos 40 anos, né? Porque o trauma repetitivo gera um desgaste e isso gera uma artrose mais precoce. É verdade, jogadores de vôlei, basquete, atrasa de um modo geral, né? Dá tempo ainda de você fazer a sua pergunta. Hoje estamos falando aqui sobre artrite e artrose. Tem notícia boa. Mais pra frente. Primeiro a gente tá falando desses problemas todos. Então, vá fazendo a sua pergunta, é santareceita@tvaparecida.com.br. Tem mais um e-mail aqui, é da Eliane. Ela tem 45 anos, mas já sente essa dor há muito tempo. Nova, né? 45 já com essa dor. Fui a vários ortopedistas e meu diagnóstico, né? Eu vou passar também para a doutora o diagnóstico que ela teve. Espondilodiscoartrose. Deu? Deu. Tá aqui, deu para ver, né? E é um tipo de artrose? Não, a espondilodiscoartrose é o nome técnico para artrose de coluna. Não, só para ficar mais cheio. Ou seja, o que ela tem, tadinha, é artrose de coluna. Aí ela disse, o que eu posso fazer para ter uma melhora, né? O médico disse que não tem cura, que não tem nada a fazer. A partir de exercício físico, tem alguma coisa que a gente possa fazer, como nos perguntou outro telespectador, para prevenir, para não desenvolver? E se já desenvolveu, para se manter pelo menos naquele nível? Então, isso é extremamente importante, porque a artrose, as pessoas se apegam muito ao tratamento medicamentoso e não se restringe a isso, né? A artrose, ela precisa de um tratamento combinado. Muitas vezes necessita de fisioterapia, às vezes precisa de uma acupuntura, que funciona muito bem para dor, e o exercício físico. O exercício físico, eu sempre falo para o paciente, faça o que você goste. O importante é que você tenha uma periodicidade, que você tenha uma persistência no exercício. Não adianta começar uma coisa que você não gosta para fazer pouco tempo e sair. Então, é muito preconizado o exercício na piscina, a hidroginástica, porque você não tem o impacto, você diminui naqueles pacientes obesos a sobrecarga do peso. Mas a obesidade é uma coisa que atrapalha. É uma coisa que atrapalha bastante, principalmente para as articulações de carga, né? Que são os joelhos, tornozelos e o próprio quadril. E então, para todos a hidroginástica geralmente é bem recomendada, não tem muita restrição. O Pilates ganhou hoje muita ênfase também, ganhou um destaque bastante importante, porque ele, além de melhorar a dor, melhora a postura, ganha massa muscular, que é extremamente importante na artrose, para você poder dar sustentação para suas articulações. Se ela for tratada logo no começo, quanto mais cedo melhor, doutora? Quanto mais cedo melhor.
né? A qualquer sintoma de dor, é importante investigar. Muitas vezes o paciente acaba procurando realmente o ortopedista, porque a oferta, inclusive, de ortopedistas é maior do que dos reumatologistas. Mas eles conseguem encaminhar bem e, na dúvida, procuram... Mas quem trata é o reumatologista. É o reumatologista. Bom, notícias boas. Me fale desse tratamento que se pode fazer quando a artrose já está instalada, né? Em algum ponto aí do seu corpo. Então, a artrose, a gente usa os medicamentos chamados modificadores de evolução de doença, né? Que são medicamentos que vão, na realidade, retardar a evolução da doença. Quando o paciente chega ao reumatologista já com alguma lesão importante, um desgaste, provavelmente a gente não vai conseguir reverter esse desgaste, mas com certeza aliviar a dor, melhorar a qualidade de vida. Então a gente usa hoje muitos derivados que não é o colágeno propriamente, mas são extraídos do colágeno. Existem medicamentos à base de extratos de abacate e de soja. Então a gama hoje de tratamentos são enormes. Existem os tratamentos que a gente pode fazer de forma localizada, por exemplo, numa artrose muito importante de joelho, a gente usa algumas substâncias que funcionam como o próprio líquido que faz a lubrificação articular. Então, hoje, a gente tem várias opções. E aí, acho que no joelho a fisioterapia também ajuda muito, né? A fisioterapia, a própria caminhada com um bom tênis, é importante que a pessoa nunca saia caminhando de rasteirinha, né, ou de chinelos de borracha. Sem ser adequado também. Sem ser adequado, exatamente. Então, tomando esses cuidados, dá para se chegar lá na frente sem muita dor? Muito bem, muito bem. Tá certo, doutora. Eu queria agradecer a presença aqui da doutora Andréa Meirelles, que é reumatologista, e nós vamos colocar aí no vídeo, é o site, é isso? É o e-mail? Isso, então, esse é o site da minha clínica, né, onde eu atendo, para quem tiver dúvida. É o e-mail, né? adm.ortocentro@hotmail.com.br. E tem também o sbr.org.br. Isso, esse é o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Lá fala sobre diferentes assuntos, existem links para pacientes e assim, é uma linguagem bem fácil para que todos possam entender e tirar algumas dúvidas. Esse é o tipo de ficha que a gente faz assim, ó, igual. Obrigada. Eu que agradeço. Andréa, obrigada por ter vindo, doutora. Eu que agradeço. Um beijo bem grande, viu?